Vamos lá, pessoal. Continuando aqui os nossos estudos para Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, o concurso da AMC. Vamos aqui, parte 2, questão 32. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencente a condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo é do proprietário, tá, pessoal? Então, quando ele cobrar de quem é a responsabilidade por fazer a sinalização interna dos condomínios e nos estabelecimentos de que tem estacionamento coletivo, é do proprietário. Onde é que está isso aí, professor? Está aqui, ó. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas, condomínios, é de quem, ó? Do proprietário. Observe que ele colocou DETRAN, CETRAN, órgão executivo de trânsito municipal, mas não é, tá bom? Letra C. 33. São vias urbanas, é certo. Quem são as vias urbanas? Via coletora é uma via urbana? É. Via arterial é uma via urbana? É. Via de trânsito rápido também é uma via urbana. Rodovias. Rodovia é uma via rural. Via local também é uma via urbana. Então, a gente já sabe quais são as 4 vias urbanas. Coletora, arterial, trânsito rápido e via local. Rodovia é uma via rural, juntamente com as estradas. Gabarito letra D. Artigo 60 do CTB, ele traz essa definição, tá? Então, nós temos a classificação das vias urbanas e as vias rurais. Onde é que a gente encontra isso, professor? Normas gerais de circulação e conduta. Tá bom? Fechou? Então, já vou adiantar a questão da velocidade para vocês, ó. Quando não tem sinalização nessas vias, não tem placa, aí o CTB diz, olha, velocidade máxima 80, 60, 40 e 30 km por hora. Quando não existe sinalização, tá bom? Questão 34. Não será obrigatória a expedição de um novo certificado de registro do veículo quando? Vamos lá, pessoal. Eu vou obter uma nova cópia do meu CR, meu CRV, certificado de registro do veículo. Professor, quando eu transfiro a propriedade, é obrigatório ou não é? Eu imprimir o novo certificado de registro? É obrigatório. Transferir a propriedade tem que emitir o outro, até porque tem que estar no nome do outro, né? O proprietário mudar o município de domicílio ou residência, correto. Tem que expedir outro, né? Porque tem que mudar. Quando for alterado qualquer característica do veículo, também. Se for alterar alguma coisa do veículo, tem que imprimir o novo certificado de registro do veículo. Quando ele mudar a categoria também do veículo. Quando o proprietário mudar de casa dentro do mesmo município. Aí não. Não tem necessidade de imprimir um novo certificado de registro, não. Tá bom? Mas é isso. Professor, tá aqui, ó. Artigo 123. É obrigatório a expedição de um novo certificado de registro do veículo quando transferiu a propriedade, mudou o município, né, onde ele morava, alterou a característica do veículo e houve a mudança de categoria. Vamos aqui a 35. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 80 km por hora. Professor, velocidade máxima será de 80 km por hora. Onde? Se eu não tenho sinalização, a velocidade máxima de 80 km por hora vai ser nas vias de trânsito rápido, certo? Vias de trânsito rápido. Perfeito. Tá aqui, ó. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido quando eu não tenho uma sinalização regulamentadora na pista. Professor, mas se eu tiver uma sinalização regulamentadora na pista, onde diz que aquele trecho, mesmo sendo de via de trânsito rápido, é 90 km por hora, beleza, vai o que está na sinalização, tá bom? Aqui, quando você não tem sinalização, você fica na dúvida, e aí, qual é a velocidade? Aí você vai para 80 km por hora se for um via de trânsito rápido, via arterial, 60, via coletora 40 e via local 30. Vamos aqui na 36. Nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima quando não existe sinalização. Bom,
pista dupla, quando eu estou falando de caminhonetes, recentemente alteração aqui, tá? Antigamente era só caminhoneta, agora foi incluído caminhonetes também, tá? Então, quando é um automóvel, uma caminhonete e motocicletas, quando eu estou em pista dupla, que é aquela que tem a faixa branca, ou seja, dá para circular no mesmo sentido, tanto do lado esquerdo quanto direito, 110 km por hora para esses veículos que eu falei. Caminhonete também, automóveis e motocicletas. Professor, se for pista simples, aí é 100 km por hora, tá? Tem o gabarito aqui. 110 e... Deixa eu ver aqui... Qual a alternativa que vai ter aqui, ó? Até aqui. 110 km por hora, no caso de pista dupla, quando é automóvel, caminhonete, motocicleta, e 90 km por hora para os demais veículos, ou seja, qualquer veículo que não se enquadre dentro dos automóveis, caminhonetes ou motocicletas, se estiver circulando nessa pista dupla, a velocidade máxima é de 110 ou 90 km por hora, tá bom? Já os automóveis, as caminhonetes e motocicletas, quando estão em pista dupla, aí a velocidade máxima, quando não tem a sinalização, 110 km por hora. Já deixo de antemão dizendo que essas questões caem demais em prova. Vamos prosseguindo aqui, tá aqui, ó. Quando eu falo vias rurais, tá aqui, ó. Rodovia de pista dupla, tá? Quando eu tô tratando com automóveis, caminhonetes e motocicletas. Beleza? Pronto. Passou 90 km de mais veículos, né? Isso. Lembrando que essas rodovias estão dentro das vias rurais. Coloquei aqui. Professor, mas se for pista simples, aí muda. Em vez de 110, se for pista simples, é 100. Para quem? Para automóvel, caminhonete e motocicleta. Se os demais veículos que não se enquadram dentro desses que eu falei aqui acima, aí 90 km por hora. Né? Um caminhão, por exemplo, aí não se enquadra. Então ele vai a 90 km, que é a velocidade máxima quando não tem a sinalização. Professor, e nas estradas, que é aquelas que não são pavimentadas, não tem o asfalto, 60 km por hora para qualquer veículo. Rodovia depende se ela é pista simples ou pista dupla. Bora na 37. Nas estradas, estou falando de estrada, a velocidade máxima permitida quando não tem sinalização é de quanto? Vai com a questão dessa aqui na prova. Acabei de falar, pessoal, ó, 60 km por hora. 60 km. Qualquer veículo, estou falando de estrada, aquela que não é pavimentada. Tudo bem? Tá aqui, ó. Nas estradas, 60 km por hora, gabarito dessa questão, letra A. Vamos aqui na 38. Bora, professor. A velocidade mínima não poderá ser inferior à estabelecida, respeitada as condições operacionais do trânsito da rodovia. Quando eu falo em velocidade mínima, é a velocidade máxima dividido por 2. Ok? Máxima dividido por 2. Ou seja, a velocidade mínima ela não pode ser inferior a metade da velocidade máxima daquela rodovia, tá? Então, artigo 62, ó, não pode ser inferior à metade da velocidade máxima e que foi estabelecida para aquela via. Então, não esqueça que isso aqui você tem que estar sabendo de cor, beleza? Então, um exemplo aqui, se a velocidade máxima era de 60 km por hora naquela via, e a mínima eu não posso andar com velocidade abaixo do que 30 km por hora, né, pessoal? Não posso, porque também existe infração para isso, beleza? Tem que estar no mínimo com 30 km por hora. Bora na 39. As crianças com idade inferior a, que não tenham atingido 1,45 de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros, certo? Menor que 10 anos, né, professor? Então, menor que 10 anos, não atingiu ainda a altura de 1,45, tem que ser transportado no banco traseiro do veículo, tá bom?
A letra C, menores que 10 anos. Aqui, só. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10. Tá dando para escutar aí? Tá dando para escutar? Tá. Perfeito? Show, o pessoal aí tá Tá direitinho? ótimo. As crianças com idade inferior a 10 anos, a gravação, que não tenham atingido 1,45 de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros em um dispositivo de retenção adequado. Existe uma resolução do CONTRAN que ela traz quais são os dispositivos que você vai utilizar de acordo com a idade, né? O peso, a altura, tá bom? Então existe já essa resolução do CONTRAN. Mas o CTB, no artigo 64, ele traz já dizendo, olha, menor que 10 anos, não atingiu a idade de 45, vai ficar lá no banco de trás para poder ser transportado. 40. É proibido a motorista profissional dirigir por mais de quantas horas, professor? Motorista profissional de carga, né, que leva pessoas também. Eu não posso dirigir direto por mais de 5 horas e meia, direto, ininterrupto. Eu não posso fazer isso. O cara que transporta tanto passageiro quanto carga, certo? Motorista profissional. Aqui o artigo 67 deixou bem claro em relação a essas 5 horas e meia ininterruptas. Não pode de jeito nenhum, viu? Tem que dar uma paradinha. Vamos aqui na 41. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se em direitos e deveres a quem? Ao pedestre. Professor, se eu estou desmontado empurrando a bicicleta, eu estou me equiparando ao pedestre. Não é isso? É isso. Então, o cara que está desmontado, empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre. Ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, vai ter os mesmos direitos, os mesmos deveres do pedestre. Bora na 42, Muniz, vamos. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, né? Pelos bordos da pista, em fila única, em qual sentido? Professor, estou falando de via rural, viu? Vamos pegar uma pista simples aqui, certo? O carro está vindo para cá, certo? Ó, nessa direção. Aqui é a seta. E agora? Bom, o carro está vindo para cá, ó, nessa direção. Nessa direção. Se o carro está vindo nessa direção, aí te pergunto, professor, o pedestre, ele tem que andar o quê? Na direção do veículo ou sentido contrário? Isso quando não tem acostamento, né? Ou quando não é possível utilizar. Como é que se dá a circulação de pedestre? Primeiro ele tem prioridade, o pedestre já tem prioridade. É no bordo da pista, aqui ó, no bordozinho da pista, filazinha única, todo mundo um atrás do outro, em sentido contrário ao do deslocamento, ou seja, ele tem que estar vendo o veículo aqui de frente, ó. Entendeu? Ele tem que ter essa visualização aqui, ó. Ele tem que ter essa visualização. Como é que ele vai dar as costas pro veículo? Pô? Porque se o veículo vem em cima dele, ele vai, pula pro mato. Então, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, tá? Ó. Em sentido contrário ao deslocamento do veículo. Exceto se tiver algum local proibido que ele não possa passar ali, né? Então, a regra ele vai obedecer à sinalização. Não tem, eu vou nesse entendimento aqui do CTB. Tá bom? Não esquece, ele vem no sentido contrário, porque tem que estar visualizando, ele não pode dar as costas. Fechou? Isso eu estou falando de pedestre. Trabalho de letra D. Vamos aqui na próxima, 43. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância, a velocidade dos veículos, né, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de quantos quilômetros? E aí, professor? Hein?
Vou cruzar a pista de rolamento, né? Cruzar a pista de rolamento. O pedestre vai tomar precauções de segurança, certo? Levando em conta principalmente a visibilidade, a distância, a velocidade dos veículos, né? Utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, certo? Então, eu vou passar obrigatoriamente na faixa quando eu estou perto dela, se ela estiver a no mínimo de 50 metros perto de mim. Essa é a ideia. Tá vendo? Eu vou ter que passar obrigatoriamente nela. Então tá aí, ó. Artigo 69 diz: para cruzar a pista de rolamento, o pedestre toma precauções de segurança. E ele sempre vai utilizar as faixas quando ele está numa distância de 50 metros dela, da faixa. Bom, é isso. Se não tiver uma faixa de pedestres, ele vai ter que atravessar a pista em sentido perpendicular ao do eixo, ou seja, 90 graus. Ele vai ter que atravessar aqui, ó, cruzando a pista o mais rápido possível, no menor percurso possível. Ele não vai aqui, ele vai atravessar aqui, ó, perpendicularmente, certo? Perfeito. Então, 50 metros. Letra B. Vamos aqui na próxima. 44. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social, né, de produto que vem da indústria automobilística. Professor, peças da indústria automobilística, quando vão fazer propaganda. Elas têm que incluir mensagem educativa de trânsito. Tem? Tem. Isso é o quê? Obrigatoriamente. Viu? Tá aqui, ó. Toda peça publicitária destinada à divulgação, promoção, nos meios de comunicação social de um produto que é da indústria de automobilística, ela vai incluir o que? Obrigatoriamente uma mensagem educativa de trânsito que vai ser veiculada. Ela vai ser uma mensagem veiculada. Então, aqui, ó, letra B, D de dado, ela vai incluir essa mensagem obrigatoriamente. Fechou? Artigo 77B do CTB. Consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística. Quais são? Os veículos rodoviários, automotores, incluindo caminhões também, né? Passageiro de carga, e peças e acessórios desses veículos. 45, vamos lá. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas, pertencente aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, é de quem? Responsabilidade pela instalação da sinalização em condomínios constituídos por unidades autônomas, estacionamento de estabelecimento privado. Já vimos que é do proprietário. Questão repetida, mas nada como a gente repetir, né? 46. A placa da figura é uma. E aí, professor? Que placa é essa? É uma placa de regulamentação, advertência, indicação educativa ou serviços auxiliares? É uma placa de regulamentação. Essa placa vermelha com branco aí, regulamentação, gabarito letra A. Então, quais são essas placas de regulamentação? Tá aqui, ó. Pare, dê a preferência, que é aquela que a gente viu, ó. Velocidade máxima permitida, sentido obrigatório, passagem obrigatória, não confunda essas duas placas, viu? Siga em frente, vira à esquerda, vira à direita, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita, sentido proibido, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar, proibido mudar a faixa de trânsito, carga máxima, altura máxima, largura máxima e peso máximo por eixo. E também aqui é o comprimento máximo permitido. Aqui é o estacionamento regulamentado, alfândega, uso obrigatório de correntes, para se manter à direita, veículos lentos usem a faixa da direita, mão dupla, viu? Pedestre ande pela esquerda, pedestre ande pela direita, proibido estacionar, não é parar. E esse, ó, que tem os dois, é que é proibido parar e estacionar, tá bom? Então não esquece que isso aqui são as placas de regulamentação.
E essa 47? A placa acima significa o quê? Essa placa aqui significa o quê, professor? Cruz de Santo André. Que é isso, Muniz? Pelo amor de Deus. Cruz de Santo André? É. Para que ela serve? Olá. Cruz de Santo André, pessoal. A linha férrea, né? Cruz de Santo André. Beleza? Então, essas placas aqui, ó, elas já são placas de advertência. Que elas são amarelas com preto. Tem a laranja, que é quando tem obras na pista. Placas que eu já vi cair em prova, por exemplo. Ó, essa daqui que pouca gente sabe. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita, tá? Já vi cair também essa de início de pista dupla e fim de pista dupla, pouca gente conhece. Pista dividida também. Então é muito importante essas placas para que vocês tenham o contato e saibam o que significam. Principalmente quando é concurso que envolve municípios, né, que cobram o CTB, a questão dos escolares, ó, trânsito de pedestres, passagem sinalizada de pedestre, área escolar, vendo, ó, passagem sinalizada de escolares, quando tem a criancinha, ó, quando sem a criancinha, passagem sinalizada de pedestre. Então, é isso. Então, essas aqui vocês têm que estar por dentro, viu? Tudo que envolve escolar, vocês têm que estar por dentro. Beleza? 48. Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 quilogramas. Que veículo é esse, professor? Transporta carga com um peso máximo de até 3.500. Caminhonete ou caminhonete? Caminhonete, né, pessoal? Caminhonete. A caminhonete é um veículo de carga. A caminhonete, ela é mista. Carga e pessoas. Vamos entender como é que é a diferença das duas agora. Ó, a caminhonete é diferente da caminhoneta. Caminhonete é um veículo de carga que transporta cargas com até 3.500 quilos. A caminhoneta é um veículo misto, que é destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento. Entendeu? Então, passageiro e carga no mesmo compartimento. Isso é caminhoneta. Caminhoneta é assim, é como se fosse SW4. Né? Caminhoneta já tem a carroceria. Hilux, né? Neta e a NET. Fechou? Então, na questão, peso bruto até 3.000, então você sabe que é caminhonete. 49. Parte da pista de rolamento que é destinada à circulação exclusiva de ciclos delimitada por sinalização específica. Que parte é essa, pessoal? Ela faz parte da pista de rolamento. Então, ela é uma ciclofaixa ou ciclovia? É uma ciclofaixa. Aqui, professor. Faixa, então você pensa que está na pista ainda, né? É só como se fosse uma faixa. Ciclovia não é, tem aqueles tijolinhos que separam, né? É uma outra via. Agora, se é uma parte da pista de rolamento, então é a ciclofaixa. Ela é exclusiva para a circulação de ciclos. Beleza? Se fosse os tijolinhos separando ali, era a ciclovia. Ó, ciclofaixa, parte da pista de rolamento que circula os ciclos. A ciclovia é uma pista própria, ela é separada fisicamente do tráfego comum, que eu falei. Geralmente eles colocam os tijolinhos, né? Então não confunda a ciclofaixa com a ciclovia. E lembrando, o ciclomotor, ele é um veículo de duas ou três mais rodas, e ele tem um motorzinho cilindrada que não passa de 50, é o 50, né? 50 centímetros cúbico, beleza? Potência máxima de 4 quilowatts, e a velocidade máxima não pode passar de 50. Tá bom? Então, esse é o ciclo motor. Fiquem atentos a esses dados, tá, pessoal? 50, 4 quilowatts, potência máxima. Fiquem atentos a isso.
150. Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. Quem é? Posição sentada é a motoneta ou motocicleta? Sentado é motoneta. Motocicleta é montado. Entendeu? Você vai sentar na motoneta. Letra A, quer ver, ó? Na motoneta, você senta. Na motocicleta, você monta. É uma posição montada. Como se fosse subir no cavalo. Tá bom? Então, motocicleta tem a 150, Titan, Bros. Motoneta, geralmente é uma Suzukizinha, né? Letra A. 51. Função exercida pelos agentes de trânsito dos órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviário, no âmbito de suas competências, com o objetivo de garantir a segurança viária. E aí? Função exercida pelos agentes de trânsito dos órgãos e entidades executivos de trânsito, ou seja, os agentes do Detran, por exemplo. E aí? Segundo o CTB, é o que? O patrulhamento ostensivo, patrulhamento viário, patrulhamento ou operação de trânsito. Gabarito letra B, pessoal. Letra B, patrulhamento viário. Então, isso aqui é decoreba. Função exercida pelos agentes de trânsito dos órgãos e das entidades executivas de trânsito. Eles fazem patrulhamento viário. Viário. Tá aqui, ó. Não confundo essas coisinhas. O que é o patrulhamento? Função exercida pela PRF. Patrulhamento ostensivo. Função exercida pela PRF. A prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de suas competências. O patrulhamento é o objetivo de garantir as normas de trânsito, assegurar a livre circulação. O patrulhamento ostensivo, aí a PRF vai prevenir e reprimir infrações penais. Penais. Tá bom? E também penais e também garante as normas da segurança do trânsito, mas inclui as infrações penais. No patrulhamento viário, é justamente o que era o gabarito da nossa questão, são as funções exercidas pelos agentes de trânsito mesmo, do Detran, dos municípios, que é o que a gente chama de patrulhamento viário. Então, vocês têm que saber essa definição. Beleza? Então, por isso que o nosso gabarito aqui é patrulhamento viário. Então, patrulhamento ostensivo fala no nome PRF. Patrulhamento também fala no nome PRF. Agora na 52. Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Meus amigos, a diferença entre via de trânsito rápido, via arterial, coletor e local. Qual dessas tem semáforo? A arterial, ó. É arterial. Geralmente controlada por semáforo. Tá? Geralmente controlada por semáforo. Então, tem interseção em nível, é controlada por semáforo, tem acessibilidade aos lotes lindeiros, né? E as vias secundárias, e possibilita o trânsito entre as regiões da cidade, de um bairro para o outro. Quando falar sem acessibilidade, sem interseção, sem travessia, você já sabe que é a via de trânsito rápido, você tem que deixar ela livre, tá? Então, quando ele coloca aqui, ó, geralmente controlada por semáforo, você já sabe que é a via arterial. Fechou? Possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Professor, eu quero essa degravação. Bom, você que é aluno do vetorial, está estudando para MC vetorial, a gravação vai lá para sua plataforma para você assistir tanto essa videoaula novamente, quanto aí pegar o material, imprimir, e também esse slide do professor riscado também fica disponível para vocês. Então, você ainda que não adquiriu o curso da MC, clica nesse link abaixo para pegar mais informações. Tá bom? A gente está montando um curso exclusivo para vocês. Professor, eu quero entrar no grupo de WhatsApp de lançamento. Pois clique nesse link abaixo, que está na descrição do vídeo, para você entrar no nosso grupo. Tá bom? Vamos aqui a 53. Não será obrigatória a expedição de um novo certificado de registro. Quando? Olha aí, novamente a questão. Professor,
Se eu transferir a propriedade, é obrigatório expedir outro? É. Se eu mudar o município de domicílio, também. Alterei a característica do veículo, também tem que mudar. Mudei a categoria do veículo, também eu tenho que expedir um novo CRV. Dentro do mesmo município, sua casa, não tem essa previsão no CTB. Tá bom? Para expedição de um novo certificado. 53, letra E. Não esqueçam. Vamos para 54. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança de controle de emissão de gases poluentes e de ruídos avaliados mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecida pelo quem vai estabelecer a periodicidade. O período das avaliações é o CONTRAN. CONTRAN. Beleza? CONTRAN. CONTRAN. Para os itens de segurança, logicamente, e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. Tá bom? Então tem as avaliações periódicas. Letra C, pessoal. Tá aqui, ó, artigo 104. Veículos que vão fazer suas avaliações de segurança, suas condições de segurança do veículo, né, para emissão de gases poluentes. Quem estabelece a periodicidade é o CONTRAN e o CONAMA vai fazer os itens de segurança aí, praticamente. Aliás, CONAMA, ele vai ficar responsável ali pelo controle da emissão de gases poluentes e ruído. CONTRAN e CONAMA, 54, letra C. Fechou? Fechou, meu professor. Bora aqui na 55. Será aplicada a medida administrativa de aos veículos reprovados na inspeção de segurança. Essa questão caiu até na Guarda Municipal de Sobral. E na emissão de gases poluentes e ruído. E aí? Qual a medida administrativa que eu vou adotar aos veículos que são reprovados na inspeção de segurança? Multa, apreensão, remoção, retenção. Ele tem a previsão da retenção. Retenção aos veículos que são reprovados na inspeção de segurança. Tá onde, professor? Tá aqui, ó. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos que são reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruído. Fechou? 55, letra D. Reprovou na inspeção de segurança, é retenção. Bora na 56, professor. Vamos lá. São equipamentos obrigatórios dos veículos que estão escritos erroneamente, ou seja, tem uma alternativa errada quando o tema é equipamento obrigatório. Cinto de segurança, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiro que permita a circulação em pé, correto. Para os veículos de transporte de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, o equipamento registrador de instantâneo inalterável de velocidade de tempo, que é o tacógrafo, né? Então, o equipamento de registrador de velocidade de tempo é aqueles veículos de condução escolar, transporte de passageiro com mais de 10 lugares, transporte de carga, que transporta carga superior a 4.536 kg. Então, é um equipamento obrigatório, sim, esse tacógrafo para esses veículos. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, também. Equipamento suplementar de retenção airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro e traseiro. Traseiro não, né? Banco dianteiro. Então, aqui já está errado o equipamento obrigatório. É o condutor e o banco dianteiro. Luz de rodagem diurna também é obrigatório, tá? 56, letra D. Vamos ver aqui, ó. Tá no artigo 105, os equipamentos obrigatórios para vocês. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que o dispositivo de controle de emissão de gases poluentes é obrigatório também. Qual o erro da alternativa aqui, ó? Porque ele diz, ó, airbag frontal para o condutor e passageiro do banco dianteiro. Na questão ele colocou dianteiro e traseiro, aí já deixou a questão errada. Bom, é isso. Vamos na 57. É proibido
nas áreas envidraçadas do veículo. O que é proibido nessas áreas envidraçadas? Uso de cortinas, persianas, fechadas ou similares nos veículos em movimento, inclusive nos que possuem espelhos retrovisores em ambos os lados. E aí, professor? Vou ensinar para vocês o que é proibido nessas áreas envidraçadas. Preste atenção. Está lá no artigo 111. O que é proibido nas áreas envidraçadas do veículo? Usar cortina persiana fechada nos veículos que estão em movimento. Não pode. Salvo se aquele veículo tem um espelho retrovisor em ambos os lados. Aí eu posso. Entendeu? Eu não posso colocar inscrições, películas refletivas, painéis decorativos ou pinturas quando comprometer a segurança daquele veículo. Eu não posso utilizar isso. Se vai comprometer a segurança do veículo, eu não posso usar. Eu também não posso utilizar inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que desvie a atenção daquele condutor na extensão do para-brisa do veículo, né, ou na traseira. Agora, se isso não colocar em risco a segurança do trânsito, pode utilizar. A ideia é que sempre você não pode utilizar isso se causar prejuízo à segurança, entendeu? Não é uma coisa taxativa. Então, é proibido nas áreas envidraçadas usar inscrição de caráter publicitário que possa desviar a atenção dos condutores. Aí não pode. No para-brisa, toda a extensão do para-brisa e na traseira do veículo. Salvo se não colocar em risco a segurança. É isso. Letra C. Perfeito. Entendeu? Usar cortinas, inclusive nos que possuam espelho retrovisor. Não, se possui espelho retrovisor, pode. A posição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos, mesmo que não comprometa a segurança. Errado. Tá? É proibido se comprometer a segurança. Películas refletivas, mesmo que não comprometa a segurança. Também errado. Eu posso até usar, desde que não comprometa a segurança do veículo. Bom, 57, letra C. Então tá aqui. Podem ir no artigo 111. Peguem mais as informações sobre o uso de cortinas, persianas fechadas nos veículos em movimento. 58. Estacionar um veículo nas esquinas e ao menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Opa, questões de infração. Professor, estacionei o veículo numa esquina. A menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. E aí? Menos de 5 metros. Vamos porque estacionou a 3 metros aqui. Então, estacionei o veículo na esquina e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via. Bom, é infração. Infração, média, penalidade, multa e a medida administrativa, que é diferente da penalidade, remoção do veículo, viu? Estacionar o veículo a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via é uma infração de natureza média, multa e retenção, não, né? Remoção do veículo. Letra A de avião, sem medo de errar. Então, fraçãozinha média. Menos de 5 metros do bordo de alinhamento. 59. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente para sinalização. Placa, proibido estacionar. Estacionei num local que não era permitido o estacionamento. Qual o tipo de infração? Infração média também, pessoal, penalidade de multa e cabe remoção do veículo. Locais e horários proibidos, né? E também entra quando ele, por exemplo, estaciona numa placa de proibido estacionar. Então, cabe média, multa e remoção do veículo. Questão 60. Desobedecer às ordens emanadas das autoridades competentes de trânsito ou de seus agentes. E aí, professor, que tipo de infração é essa? Desobedecer às ordens de autoridade, da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. E aí? Infração de natureza grave, penalidade multa.
Então, tá aqui no artigo 195, ó, desobedecer às ordens dos agentes é grave e penalidade de multa. Bom, 60. Letra B, tem nem para onde correr. É quando você desobedece às ordens do agente de trânsito. 61. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, para isso é que serve o trânsito. O que é considerado trânsito é isso. Eu vou utilizar vias por pessoas, por veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Letra C, de caso. Esse é o conceito de trânsito, viu? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. É a finalidade. Lembrando que o trânsito é feito por pessoas, veículos e animais. Tá aqui. Circula, para, estaciona, opera carga e descarrega carga. Questão 62. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e o dever de todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, se eu falei, olha, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Tá aqui. O trânsito é um direito de todos e um dever do Sistema Nacional de Trânsito. Questão 63, vamos lá. Os órgãos e as entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das suas respectivas competências. Esses órgãos que fazem parte do sistema, eles respondem objetivamente, no caso, dos danos causados aos cidadãos em virtude de uma ação, de uma omissão, do erro na execução, da manutenção de um programa. Então, esses órgãos que compõem esse sistema irão responder de forma objetivamente. Tá? Objetivamente. E, ó, letra D, objetivamente. Se você assistir essa aula na velocidade 1.5, depois que ela ficar gravada para você, você vai pegar muita coisa, tá, pessoal? Com essas resoluções de questões. Então, falou do tipo de responsabilidade dos órgãos do sistema, você sabe que é responsabilidade objetiva. Tá aqui, professor, tá aqui, ó. Objetivamente. Por danos, projetos que não deu certo, falta de manutenção. Bora na 64. As praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. E aí, essas áreas que eu acabei de falar, vias internas de condomínio, estacionamento coletivo de supermercado, são ou não são consideradas vias terrestres? São consideradas sim, vias terrestres, podem até ser feita autuação lá dentro, tá bom? 64, letra B. Então tá aqui, ó, artigo 2º da lei do CTB, e o parágrafo único deixa bem claro. São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação, vias de condomínios internas e áreas de estacionamento privado e uso coletivo, tá? Não esqueçam. Bora na 65. Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto entre as 22 horas e as 6 horas. Se eu usei buzina prolongada no horário que não era para usar, 22 e às 6. Que tipo de infração é essa que eu estou falando? Infração de natureza leve e cabe multa. No artigo 227, ele diz: usar a buzina em situação que não pode usar, que era para ser usado um toque breve. Prolongada em qualquer pretexto. Não pode buzinar prolongadamente a qualquer pretexto. Entre as 22, que é a questão, e as 6 horas, em locais e horários proibidos e em desacordo com os padrões. Então, leve multa, tá aqui, letra C, o nosso gabarito, quando ele usou buzina nesse horáriozinho aí, que não era para usar, infração leve e cabe a penalidade de multa, tá? Não tem medida administrativa. Minha amiga, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não é autorizado pelo CONTRAN. Vixe, professor. Aqueles
veículos com som alto, né? Numa frequência que não é atualizada pelo CONTRAN. Artigo 228, infração grave, multa e cabe a retenção do veículo até que ele regularize, né? Então, equipamento de som com volume ou frequência fora do padrão, grave, multa e retenção. Letra B. Bora na 67. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade. Eu estou levando uma criança menor de 10 anos na moto, motocicleta, na motoneta ou ciclomotor. Estou transportando essa criança. Que tipo de infração é essa? Lá no 224 tem uma das infrações que mais cai em prova. Olha aqui, ó. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete. Transportando passageiros sem o capacete. Fazendo malabarismo. Apenas uma roda. Transportando criança menor de 10 anos na motocicleta, meu amigo, é gravíssimo. Cabe multa, suspende o direito de dirigir. E ainda, como medida administrativa, cabe retenção. E ainda recolhimento do documento de habilitação. Então, aqui, ó. Infração gravíssima, multa, suspensão do direito de dirigir e retenção, que é o mais próximo, né? Ainda cabe recolhimento também do documento de habilitação. Letra D. 67, letra D, tá? Gravíssima. 68. Sempre que o infrator atingir, no período de 12 meses, 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas, na pontuação terá penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso aqui é um caso de suspensão. Por ponto, né? Atingiu 20 pontos, período de um ano. Dentro desses pontos por infração, tem duas infrações que são gravíssimas. Então, aqui cabe suspensão do direito de dirigir, com certeza. Letra B, 68, tá? Tá aqui o artigo 261, que vem trazendo a penalidade de suspensão por pontos. Tá aqui, ó. 20 pontos, duas ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima. 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. 69. A cassação do documento de habilitação vai dar-se-á, exceto. Qual é a hipótese que não cabe cassação? Primeiro que eu já estou vendo aqui, ó. Sempre o infrator atingir no período de 12 meses, 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações. Nesse caso, não cabe a cassação, vai caber a suspensão, caso de suspensão, né? Suspensão do direito de dirigir por pontos. Suspenso o direito de dirigir, o infrator conduz qualquer veículo. O cara está com o direito de dirigir suspenso e ele vai ser pego conduzindo o veículo. Cassação. Se ele for reincidente nessas infrações, ó, 162, 163, 164, 165, 173, 174, 175, depois vocês procurem lá saber quais são. E quando ele é condenado judicialmente por crime de trânsito, também vai ter seu documento de habilitação cassado. Letra D é a nossa questão que não é um caso de cassação, e sim de suspensão. Então está aqui no artigo 263 as hipóteses de cassação. Artigo 70, questão 70. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Quais são, professor? Exceto. Essa questão é boa. Marcos. Opa. São circunstâncias que sempre agravam. Porque só existem os crimes de trânsito. Existem os casos que vão agravar esses crimes de trânsito. Quais são? Se eu pratico na faixa de pedestre ou na calçada, será que agrava? Com dano potencial para duas ou mais pessoas. É um caso que vai agravar, sim. Veículo estava sem placa, também agrava. Sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente destinada a pedestres, também agravar. Sem possuir permissão para dirigir ou sem carteira, também agrava, caso ele cometa um crime. Agora, praticar em faixa de pedestre ou na calçada, isso aqui é um caso de aumento de pena
na lesão corporal culposa ou no homicídio culposo no trânsito. Quer ver, ó? Olha o artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades. Dano potencial para duas ou mais pessoas e com risco a grave dano patrimonial a terceiros, utilizando veículos sem placa, sem carteira, com a carteira de habilitação diferente, quando a profissão exige cuidados especiais, no caso, transporta passageiro de carga, veículo adulterado, e, ó, sobre faixa de trânsito temporário permanente destinada a pedestre. Pronto. No caso lá que eu falei para vocês, na calçada, ó, olha o artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo. Detenção. Se a pena aumentada de um terço até metade, se, ó, praticá-lo na faixa de pedestre ou na calçada. Então, na verdade, esse praticar na faixa de pedestre ou na calçada não é um caso de agravamento, sim um caso de aumento de pena lá na lesão corporal culposa ou no homicídio culposo. Entendeu? Então é assim que acontece. E a 71, crime de trânsito de lesão corporal culposa, em que o agente está sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Praticou lesão corporal culposa. Beleza. Professor, só que ele estava sob efeito de álcool. Será que eu posso aplicar aqueles benefícios da Lei 9.099? Não, não pode aplicar nada. Como ele estava sob efeito de álcool, eu não posso aplicar benefício da Lei 9.099. Eu não aplico nem composição civil dos danos, não aplico transação penal, e a ação penal, que dependeria da prestação, não mais vai depender. Então, eu perco todos esses benefícios. Então, se ele estava sob influência de álcool, letra D, não se aplica mais composição civil dos danos, transação penal, ação penal, não vai mais depender dessa representação. Ou seja, vai ser uma meio que incondicionada. E vai ser aberto inquérito policial e não vai fazer TCO aqui. Tá bom? Então, só por conta da influência do álcool. Ó, em regra, os crimes de lesão corporal, eu tenho alguns benefícios. Eu posso aplicar o artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, que é o quê? Composição civil dos danos, transação penal e mediante representação, no caso da delegacia. Agora, se o cara está sob influência de álcool, droga, estava participando de um racha, uma competição, transitando uma velocidade superior permitida na via em 50 km por hora, nesse caso, meu amigo, é instaurado o inquérito policial e eu não aplico mais aqueles benefícios que eu disse para vocês. Fechou? Vamos na 72. Crime de trânsito de lesão corporal culposa, em que o agente está sob a influência de álcool, né, outra substância que determine dependência, terá que ser feito o quê? Inquérito. Inquérito. Ó, aqui, ó. Deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração, caso ele esteja sob efeito desses álcool aí. Ou, letra B. Pode encerrar a gravação. Cerrou?